Um gênero textual híbrido é quando eu tenho uma mistura entre textos. Como assim? Às vezes eu posso ter uma campanha, um anúncio, por exemplo, mas esse anúncio ele está no formato de uma carta, né? Entende? Então, é um anúncio. Mas como que esse anúncio foi feito? Ele foi feito como se fosse uma carta. O jeito do texto estar organizado, ele está organizado como se fosse uma carta. Então, eu digo que esse gênero textual é um gênero textual híbrido. Por quê? Porque ele mistura dois gêneros textuais. É sobre isso que eu vou falar hoje para você e eu vou resolver um exercício que cai sobre gênero textual híbrido no Enseja, especialmente então falando do gênero textual diário e outras misturas, beleza? Salve, 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 meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma aula maravilhosa para você. Eu sou o professor Thiago Buranello. Já deixa o seu like e ative o sininho de notificações para você receber todos os vídeos aqui do canal Português Fácil. Vídeo novo, sempre de segunda e sempre de quarta, às 19 horas. Então bora lá, galera. Vamos começar o vídeo de hoje com uma resolução de exercício Enseja na tela para você. Bom, eu começo a resolver um exercício sempre pela questão. Então, essa parte aqui do enunciado é a mais importante para mim, tá? Então vem comigo, ó. Um dos elementos que caracteriza esse texto como um diário é... Então perceba o seguinte, ele está perguntando, como que eu sei que esse texto é um diário? Ó, um dos elementos que caracteriza esse texto como diário. Você precisa entender muito bem a pergunta. Se eu falasse assim, um dos elementos que caracteriza esse texto como receita. E aí você encontra lá, por exemplo, assim, ingredientes e modo de preparo. Perceba, uma receita ela não tem essa organização textual, não é muito característica disso. Ou você vê lá, caros leitores, não tem um estilo meio de carta do leitor que está lá no jornal, né? Então ele quer saber o que é que no texto que nós vamos ler tem uma característica de diário. Só que o que você tem que levar em consideração? Eu já anunciei para você no assunto desse vídeo que esse texto que nós vamos ver vai ter um gênero híbrido. Claro que olhando agora no exercício, lá na hora da prova, você ainda não ia ter sacado que se trata de um texto híbrido. Mas fique ligado nas informações que eu vou te apresentar agora, para você perceber sozinho durante a leitura de um texto quando que ele é híbrido ou não. Olha como é importante você ver o enunciado primeiro, porque o enunciado já falou para mim que aquele texto que está lá em cima é um diário, ó, um dos elementos que caracteriza esse texto como um diário. Só que você vai perceber durante a leitura que ele não tem as características totais de um diário, por isso que ele é híbrido. Então vamos lá, ó. Vamos prestar bem atenção no título, Projeto Horta. Gente, isso é uma característica de diário? Não, porque diário eu começo, querido diário. Então, perceba que já é um indício de que esse texto aqui que nós estamos lendo, ele não é um diário. Ele vai ter algumas características de diário. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Às vezes eu tenho um anúncio, mas lá dentro desse anúncio eu tenho uma característica de carta, por exemplo. É uma carta? Não. É um anúncio, mas ele tem característica de carta. Então foi mais ou menos isso que o exercício está dizendo pra gente. Beleza? Vamos lá, ó. Então, projeto Horta. Opa, não parece um diário. Então, ele não é um diário. Você tem que perceber na resolução do exercício. Ele não é um diário. Então, eu vou achar alguns elementos do diário ali no meio e eu tenho que achar a melhor opção. Beleza? Vamos ler tudo agora. Bateu a fome bem no meio da madrugada e fiquei alguns minutos naquela disputa mental entre a fome e a preguiça. Até que a fome me venceu e eu me levantei, totalmente sonado, ou seja, com sono e faminta. Ainda calçando os chinelos, me convenci de que não ligaria o fogão de forma alguma. Resolveria o problema no máximo com uma salada ou algumas bolachas com requeijão. Abri a geladeira e avistei uma cenoura e um tomate na gaveta transparente. Pronto! Salada de cenoura ralada com tomate picado. Saudável, fácil, mas ao abrir a tal gaveta, também avistei uma cebola, bem no fundo, esquecida. Tão esquecida que um broto pequeno surgia de uma superfície, ainda tímido. Fiquei fascinada com aquele broto. Esqueci a cenoura, o tomate e, bem, até a fome. Vamos lá. Agora vamos lá para as alternativas. Então, apesar de não ser um texto num formato totalmente de diário, né? Totalmente diário, ele está divulgando, na verdade, um projeto Horta. Se você não percebeu isso, ele está divulgando, na verdade, a importância de comer uma salada e tudo mais, e tal, né? Divulgando a questão de horta. Quais elementos que eu tenho que parecem um diário? Então vamos caçar isso. Uso dos verbos em primeira pessoa. Gente, verbo em primeira pessoa, tá? Não é qualquer palavra em primeira pessoa. Verbo,
Tá? Verbo é aquele que você consegue mudar. Então, por exemplo, ó, copo. Eu copo, tu copas, ele copa, nós copamos, não existe, tá? Agora se eu falo assim, pular, eu pulo, nós pulamos, fechou? Totalmente diferente. Então, beleza. Então isso é um verbo. Quais pessoas eu tenho? Eu tenho eu, tu, ele. E aí eu tenho o quê? Eu tenho o plural. Opa, eu posso falar nós. Tu, eu posso falar o quê? Vós. E o ele ou ela, né? Eu posso falar eles ou elas. Então eu tenho aqui primeira, segunda, terceira pessoa, tá? De um lado eu tenho verdinho, eu tenho singular, no azul eu tenho plural. Aqui ele fala, opa, é uma característica do diário o uso de verbos em primeira pessoa? Gente, diário. Diário é algo compartilhado? Não, o diário normalmente ele é pessoal. Se ele é pessoal, é uma característica do diário usar a primeira pessoa, que seria o eu? Sim, né? Sim, aqui ele não falou se é do singular ou não, mas ele falou geral, primeira pessoa. É característica do diário usar a primeira pessoa? Sim, normalmente eu vou usar o eu. E às vezes por estar contando algo que acontece com você e com um outro amigo seu, você fala nós, mas você vai estar ali. Né? Então, é característica do diário, sim, usar verbos de primeira pessoa. Então, pode ser essa resposta? Pode ser essa resposta, tá? Vou até apagar esse cantinho aqui. Então, pode ser essa resposta. Eu vou deixar assim, ó, por enquanto, certinho. Predominância da temática culinária. Ah, professor, falou de culinária e tal. Mas, gente, é uma característica do diário falar de culinária? Não, né? O diário pode falar de qualquer coisa. Então, eu vou colocar aqui, ó. X, tá fora. A apresentação de um fato científico. É característica de um diário ter que falar de um fato científico? Não. Então tá fora logo de cara. Emprego frequente de adjetivos. Ah, o que são adjetivos, professor? Adjetivo são características. Tá? Então, por exemplo, copo preto, copo novo, copo de alumínio. São características. Agora, ele está falando emprego frequente de adjetivos. Bateu a fome bem no meio da madrugada e fiquei por alguns minutos aquela disputa mental entre a fome e a preguiça. Não tem característica nenhuma. Até que a fome me venceu e me levantei. Ó, olha como eu tenho eu, né? Ó, me venceu. Né? Ó, e eu me levantei. Ó o verbo aqui, ó o verbo, levantei. Totalmente sonado faminta. Aí na ocasião de chinelos me convenci, ó, primeira pessoa, de que não ligaria o fogão. Ó, sonado e faminta significa com sono, né, e com fome. Aqui, beleza, tem característica. Tá? De forma alguma resolveria o problema, no máximo com uma salada ou algumas bolachas com requeijão. Né? Abri a geladeira e avistei. Ó, abri, ó, primeira pessoa, avistei uma cenoura e um tomate na gaveta transparente. Opa, transparente é uma característica. Tá, eu poderia ficar lendo tudo aqui. Ah, mas eu pergunto para você, gente, o que é mais cara de diário? É usar bastante características ou usar, por exemplo, a primeira pessoa? Perceba que as duas coisas podem acontecer, né? Eu posso ter num diário mais características, porque normalmente eu estou colocando um relato ali do que está acontecendo comigo, ou o que aconteceu, na verdade, comigo. Mas o que é mais característica do diário? Em primeira pessoa, o eu, o nós ali, né? Eu fazer esse relato da minha vida. Então a resposta correta, então, é a letra A. Letra A de ai, que delícia. Eu aprendi pra caramba. Se você gostou desse conteúdo, faz o seguinte, deixa seu comentário aí pra mim, vai lá no meu Insta também, @Thiago_Buranello. E não se esqueça de se inscrever no canal Português Fácil, porque, ó, por mais que o povo fale, português é difícil, aqui você sabe que é fácil, 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 porque a nossa língua é o quê? Ó, nossa língua é linda demais. Ai, a bicha é bonita. Beijos e abraços, tchau, 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 valeu.